Sabe aquela dúvida que aparece bem no meio de um processo seletivo e deixa todo mundo com uma pulga atrás da orelha? A empresa pode ou não pode pedir antecedentes criminais? Pois é, essa é uma questão super comum e bem complexa que mexe tanto com quem procura emprego quanto com as próprias empresas aqui no Brasil. Pensa só na cena. O processo seletivo está indo super bem, tudo caminhando, e aí, de repente, vem esse pedido. Fica aquele climão, né? Uma baita incerteza. Afinal, pode isso? Não pode. É exatamente essa questão que a gente vai desvendar agora. Olha, para a gente entender direitinho como funciona, nosso papo vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos ver a raiz da questão. Depois a gente passa para a regra geral, que é a proibição. Em seguida, mergulhamos nas exceções, que são super importantes. E para fechar, vemos o que acontece se uma empresa descumprir essa regra. Bom, para começar, é fundamental saber que toda essa discussão gira em torno de uma decisão importantíssima do Tribunal Superior do Trabalho, o TST. E essa decisão não é só uma opinião, não. Ela criou o que a gente chama de precedente vinculante, ou seja, é uma regra que vale para todo mundo, todos os juízes e tribunais do trabalho no país têm que seguir. E, no fundo, o que a gente tem aqui é um verdadeiro cabo de guerra, né? De um lado está a empresa querendo proteger seu negócio, seus clientes, sua equipe. Do outro, o candidato, que tem seu direito à privacidade e, principalmente, o direito de não ser julgado por um erro do passado ao tentar se reintegrar na sociedade. E aí, como é que a lei resolve essa briga? Bom, o ponto de partida é bem direto. A regra geral é que não pode pedir. Simples assim. A proibição é o padrão. Essa frase aí, que vem direto do TST, é a chave de tudo. Ela diz basicamente o seguinte: pedir a certidão sem um motivo muito, mas muito forte, não é só errado, já é considerado um dano moral. E sabe por quê? Porque a lei parte do princípio de que todo mundo age de boa fé. Então, o X da questão é este. A Justiça do Trabalho entende que, se não tem justificativa, esse pedido pode ser uma forma disfarçada de preconceito. É como criar uma barreira invisível para impedir que pessoas que já pagaram sua dívida com a sociedade consigam um emprego e recomecem a vida. Ah, mas como quase tudo na vida e no direito, né? Não é um não e ponto final. Existem as famosas exceções. E é aqui que a conversa fica mais interessante e cheia de detalhes. Existem situações bem específicas em que o pedido é sim permitido por lei. E olha que legal, essa imagem aqui resume a lógica toda de um jeito bem claro. Do lado do ilegítimo, tá a regra. Se o pedido for para discriminar ou não tiver nada a ver com a função, tá fora. Já do lado do legítimo estão as exceções, quando a própria lei manda ou quando o cargo exige um nível de confiança tão alto, mas tão alto, que a checagem faz todo sentido. Tá, mas que casos são esses? O TST foi bem específico para não deixar dúvida. Pensa comigo. Empregados domésticos que estão ali dentro da intimidade de uma casa. Cuidadores de crianças, de idosos, de pessoas com deficiência. Ou então motoristas de carga, que levam mercadorias valiosíssimas por aí. Bancários, que lidam com muito dinheiro. Ou quem trabalha com armas, substâncias perigosas, informações secretas. Nesses casos, a confiança é o pilar de tudo, e aí a consulta se justifica. Beleza, agora vamos para a parte final do nosso papo. O que acontece se uma empresa simplesmente ignora tudo isso e pede os antecedentes para uma vaga comum, sei lá, de vendedor numa loja ou de assistente administrativo? A resposta para isso está num termo jurídico que parece complicado, mas a ideia é simples. Dano moral in re ipsa. O nome é em latim, mas o que ele significa é muito, muito poderoso. Em re ipsa quer dizer, em bom português, a própria coisa fala. Ou seja, o dano é tão óbvio, tão evidente, que não precisa de prova. O simples fato de a empresa fazer o pedido ilegal já é a ofensa. O candidato não precisa provar que ficou mal, que ficou ansioso. A exigência errada, por si só, já garante o direito a uma reparação. E agora, atenção, porque este talvez seja o ponto mais impactante da decisão do TST. A indenização por dano moral tem que ser paga, não importa o que aconteceu depois. Não interessa se a pessoa foi contratada ou não. A lesão moral acontece ali, no momento do pedido indevido, porque ele já é um ato de discriminação em si. Então, vamos amarrar tudo o que a gente conversou aqui. Primeiro ponto, a regra é a proibição. Segundo, existem exceções, sim, mas são poucas e bem definidas, sempre ligadas à confiança e ao risco da função. E terceiro, diz respeito à regra, isso gera um dano moral presumido que pode levar a uma condenação para a empresa. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A decisão do TST tenta criar uma linha clara, mas a tensão de fundo permanece. Onde é que a gente traça a fronteira entre a segurança legítima de um negócio e o preconceito que pode impedir alguém de recomeçar?
É uma questão complexa, que a sociedade e a justiça continuam debatendo. Obrigado pela companhia nesta análise.